estamos de volta. Caí da graça. E agora? O que fazer? Por que nós recaímos? Você já teve aquela sensação de estar indo tudo bem e de repente tudo desanda? Você faz uma prática qualquer, de cura, se sente mais consciente, mais presente, mais centrado, mas depois de alguns dias, às vezes até algumas horas, o padrão antigo volta. A ansiedade reaparece, a raiva explode, a carência começa a sussurrar nos seus ouvidos e você age do mesmo jeito que prometeu não agir mais. E a pergunta que ecoa é sempre a mesma. Por quê? Por que eu voltei a ser quem eu nem mais queria ser? Se você já sentiu isso, esse episódio é para você. Porque hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um fenômeno que acontece com todo mundo que está num caminho de cura real. A autossabotagem, a sensação de recaída, o famoso 2 passos para frente e 1 para trás. E eu quero te mostrar que isso não é sinal de fracasso, é sinal de profundidade, que uma grande oportunidade está à sua frente. O que a maioria das pessoas chama de recaída, eu aprendi a reconhecer como sinal de que algo mais profundo está vindo à tona. Depois de mais de 15 anos acompanhando processos terapêuticos muito bem-sucedidos com a metodologia do bem, o que mais vejo é isso. Quando a pessoa começa a acessar partes rejeitadas, a estrutura antiga resiste. Não por maldade, mas por proteção. Essa proteção se manifesta como o que as pessoas chamam de autossabotagem. Então hoje eu quero te mostrar por que isso acontece, de onde vem esse ciclo invisível e o que você pode fazer quando ele aparecer. Porque a verdadeira transformação não é linear, ela é viva e ela inclui até mesmo os tropeços como parte do caminho. Então, respira fundo e vem comigo. A gente vai olhar com mais presença para esse lugar que você talvez tenha medo de encarar, mas que pode, na verdade, ser a porta para a sua liberdade. Pessoal, antes da gente continuar, é importante entender uma coisa aqui. A autossabotagem, ela não é irracional. Ela é inteligente, ela é estratégica, ela só parece absurda para a parte consciente de você. Aquela que quer melhorar, evoluir, romper padrões antigos. Mas para outra parte sua, aquela que só quer sobreviver, a sabotagem, ela faz todo sentido. Quando você começa a mudar de verdade, uma parte sua se assusta. Porque mudar para esse sistema interno de defesa significa morrer. Mesmo que o padrão antigo esteja te machucando, ele é conhecido, ele é familiar. E tudo que é novo, por mais positivo que pareça, ele representa risco. Por isso, logo depois de uma experiência de integração, como a que fizemos no episódio anterior, é comum que surja um movimento dentro de você de resistência.
Às vezes ele vem como cansaço, às vezes como distração, às vezes como um conflito aparentemente bobo. Mas quando você percebe, já voltou para o padrão antigo. E aí surge a famosa frustração. E é aqui que muitas pessoas desistem, porque acreditam que a recaída é o sinal de que nada funcionou. Mas o que elas não percebem é que essa recaída é um convite, um pedido do sistema para que você volte mais uma vez para dentro, não com culpa, mas com presença. Eu vejo isso acontecer também com os nossos alunos e pacientes nos processos com o bem. Às vezes, o primeiro contato com uma emoção congelada traz aquele grande alívio, mas depois algo puxa essa pessoa para trás. E o que a pessoa sente não é só a emoção antiga, é também o julgamento. Ah, eu não consegui evoluir. Ah, eu estou me sabotando. Ah, eu nunca vou sair dessa. Só que essa é a voz do velho sistema tentando manter o controle. Então, essa suposta autossabotagem é o grito de uma parte que ainda não acredita que pode viver sem estar na defensiva. E enquanto essa parte não for escutada com presença, ela vai continuar puxando essa pessoa para trás. Mas não é para sempre. Hoje eu espero que você aprenda a reconhecer esse ciclo com mais consciência. E mais importante, você vai aprender a atravessar esse momento sem se abandonar de novo. Porque é isso que realmente muda tudo. Quando mesmo diante da recaída, você escolhe continuar se olhando com presença e não com cobrança. A primeira coisa que você precisa saber é que a autossabotagem não é um defeito de caráter. Ela não aparece porque você é fraco, inconsistente ou preguiçoso. Ela aparece porque você está prestes a atravessar um limite interno. E seu sistema nervoso, que foi, quem sabe, moldado para sobreviver, ele reage. E a reação mais comum é a retração, o famoso recuo depois do avanço. Pensa num elástico. Quando você estica ele demais, ele reage voltando. Então, esse movimento de retração emocional funciona do mesmo jeito. Quando você começa a acessar uma parte sua que estava congelada há muito tempo, uma parte mais antiga se sente ameaçada e ela diz: volta para o lugar seguro. O problema é que o lugar seguro é justamente aquele onde você mais se sentiu preso. Na minha experiência com o bem, eu já vi isso acontecer incontáveis vezes, até mesmo comigo. A pessoa tem uma liberação profunda num atendimento, ela sente alívio, expansão, clareza, e uma semana depois volta a sentir tudo de novo. A irritação, a ansiedade, a dúvida, o peso, e aí ela se julga, acha que não funcionou. Por esse motivo que recomendamos fortemente o ciclo mínimo de 5 sessões e também recomendamos o treinamento, a saída para dentro como um material de apoio para essa pessoa. Pessoal, esse fenômeno, ele tem uma explicação. Esse retorno do sintoma
é só o ego tentando retomar o controle, porque pela primeira vez algo estava se transformando sem o controle dele. É como se o velho padrão dissesse: Ei, você tá mesmo pensando em me deixar para trás? Depois de tudo que eu fiz para proteger você, o corpo, a mente e a energia criam hábitos, pessoal, de funcionamento, mesmo os mais dolorosos. E toda mudança real não é aquela que é só racional, mas aquela que toca a base da nossa identidade e ativa um sistema de alarme. Por isso que a sabotagem acaba surgindo. E aí que mora o seu poder de escolha, porque a sabotagem só te prende se você acreditar que ela tem a última palavra. Mas se naquele momento em que o velho comportamento aparece, você conseguir se lembrar de que isso é parte do processo e não o fim dele, algo muda. Você começa a não se identificar mais com a recaída. Você começa a se observar, a se sustentar, a escolher diferente. Uma coisa que eu ensino em nossos treinamentos do bem é que o sintoma, ele nunca é o inimigo. O sintoma é só um mensageiro. A ansiedade que reaparece, o impulso de desistir, aquele vazio repentino, tudo isso são formas do seu sistema te dizer: eu ainda não sei como é viver de outro jeito. Me mostra que é seguro. É por isso que, mesmo depois de uma prática profunda de integração, é comum que o sistema teste a sua decisão. A pergunta que aparece no silêncio é: será que agora você vai me abandonar de novo? E quando você não abandona, quando você sustenta a presença, mesmo no desconforto, é aí que algo profundo se reorganiza dentro de você. Mas para isso acontecer, você precisa parar de brigar, parar de lutar contra a recaída, você precisa parar de se chamar de fraco, de inconstante, de imperfeito e começar a olhar para esse movimento como uma travessia. Não como um retorno ao ponto zero, mas como uma segunda camada do mesmo processo. Um exemplo que sempre me vem em mente é o de uma mulher que atendi uma certa vez. Ela vinha de um histórico de controle extremo. Era perfeccionista, autoexigente, muito espiritualizada, tá? Mas sempre em tensão, muita tensão. Depois de uma liberação profunda durante o seminário, ela me disse, né? Pela primeira vez, eu senti que só podia existir sem controlar nada. 3 dias depois, ela me escreveu dizendo que havia tido uma crise enorme, que havia brigado com o seu companheiro, que se isolou e pensou em desistir da sua própria cura. Mas teve um momento em que ela parou e se perguntou: será que isso é real? Ou é só o meu sistema tentando voltar para aquele velho lugar? Essa pergunta salvou o processo dela, porque naquele momento ela conseguiu fazer algo diferente. Ela não caiu na história
na narrativa de proteção do ego. Ela reconheceu que aquilo era um teste de permanência. E quando escolheu não se identificar, aquele ciclo antigo começou a se dissolver. E é isso que eu quero te entregar aqui. A consciência de que a autossabotagem não precisa ser vista como um castigo. Ela pode ser um espelho, ela pode ser um lembrete de que você está atravessando um território novo. E que nesse novo lugar, você ainda está aprendendo a confiar na vida, a confiar no processo. Se a recaída aparecer, por favor, pessoal, não corra dela. Senta com ela, escuta o que ela está te dizendo. Talvez ela só esteja pedindo a mesma coisa que todas as suas partes internas pedem: presença. Porque, no fim das contas, não é sobre nunca mais cair, é sobre parar de se abandonar quando você cai. No silêncio depois da recaída, existe um espaço sagrado. Um intervalo onde você pode escolher o que vai fazer com a sua dor. Se você vai se punir ou se você vai se acolher, se você vai voltar ao velho papel ou vai sustentar o novo. Só que agora com mais compaixão. É nesse espaço que nascem as verdadeiras mudanças. Não no momento em que está tudo bem, mas naquele instante em que você cai e decide não se abandonar mais. A autossabotagem, pessoal, não é o fim. É só o último grito de uma parte sua que está sendo convidada a, entre aspas, morrer, para que a outra parte mais inteira, mais livre, possa finalmente nascer. E se esse momento te trouxe clareza, então talvez seja a hora de permitir esse renascimento. Galera, no episódio 62 do nosso podcast, eu falo um pouquinho sobre isso. Como permitir o nascimento de novos começos. Porque muitas vezes o que está faltando não é mais um entendimento, mas a permissão interna para começar de novo. Dessa vez, a partir de um lugar muito mais verdadeiro dentro de você. Você pode acessar esse episódio no link aqui na descrição e no próximo episódio aqui eu vou te mostrar como sustentar esse novo começo sem se perder no meio do caminho, como manter viva essa presença que você está descobrindo agora, mesmo quando a vida tenta te puxar de volta pro automático. Até lá, lembre-se, cada vez que você se acolhe no momento em que mais gostaria de fugir, algo dentro de você renasce. E acredite, você já não está mais no mesmo lugar que começou. Nos vemos em breve, muito obrigado pela sua audiência. Até mais.